Descubra a oração surpreendente que transforma sua vida e rompe correntes ocultas. Maria, aos 35 anos, se levantava às 5 da manhã, mesmo no frio de Minas Gerais, para trabalhar em sua pequena loja de roupas. O cheiro de café fresco e o som da chuva batendo no telhado a estimulavam a enfrentar mais um dia de luta. Costureira desde cedo, a vida nunca foi fácil e a realidade dura da pobreza a seguia como uma sombra. Desde que sua avó começara a lhe ensinar a costurar, Maria soubera que ser uma simples costureira carregava um peso imenso. Cada ponto que ela dava era um lembrete da responsabilidade de sustentar sua família. Mas havia uma luz naquela escuridão. A oração ancestral que a avó sempre mencionava, uma antiga invocação que prometia romper correntes ocultas e abrir portas fechadas. No fundo, Maria sempre se perguntava se aquilo era apenas uma metáfora ou algo de verdade. Em uma manhã chuvosa, enquanto organizava as araras da loja, a campainha tocou. Era Ana, a amiga de infância que voltou da cidade grande. O sorriso de Ana brilhava como um diamante, uma peça rara cercada por glamour e sonhos realizados. Maria sentiu um nó na garganta. A conversa flui e cada palavra de Ana parecia espetar sua alma. O que era uma troca de lembranças se transformou numa avalanche de frustrações. "E aí, o que você andou fazendo?" Ana perguntou despreocupada, e Maria apenas sorriu, sem coragem de confessar que ainda lutava para sobreviver. Enquanto os olhos de Ana brilhavam com as experiências que a vida lhe oferecera, Maria se perdeu em suas inseguranças. Em casa, sua avó percebeu a tristeza da neta. "Maria", disse ela com a voz suave, "há uma oração que sempre foi nossa, estava guardada para momentos como este." O coração de Maria disparou. Ela nunca tinha ouvido sobre essa oração, e o misto de ceticismo e esperança a fez querer acreditar. Todas as noites, Maria começou a recitá-la em voz alta, sentindo as palavras penetrando em seu ser, como se sua alma estivesse sendo lavada. As mudanças foram sutis no início, mas logo Maria começou a criar peças de moda que não eram apenas roupas, mas obras de arte. Clientes entravam na loja, admirando suas criações. Mas, à medida que seu talento começou a brilhar, surgiram olhares de inveja e questionamentos sobre sua capacidade. Em meio a isso, Maria decidiu participar de um grande concurso de moda local, sonhando em ter suas peças vistas além das fronteiras da cidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A tensão aumentou quando sua avó, simbolizando a tradição e o abrigo familiar, começou a se opor à ideia do concurso. "Você não sabe o que isso pode trazer, minha filha", ela disse com a voz pesarosa. Maria enfrentou um dilema devastador. A pergunta martelava em sua mente: até onde você está disposta a ir por seus sonhos? No dia do edital do concurso, sua vida virou de cabeça para baixo quando seu irmão, Mateus, revelou que enfrentava um grave problema financeiro. Agora, Maria tinha que decidir entre a realização de seus próprios sonhos e a responsabilidade com a família. Como você acha que ela vai decidir? Com o coração acelerado, Maria se viu em um beco sem saída. Todos os sonhos que construíra nas noites ensaiando seu desfile ou desenhando a coleção em cadernos surrados agora enfrentavam a realidade de um irmão em apuros. Ela olhou o rosto angustiado de Mateus, os olhos marejados, e sentiu a pressão do mundo pesando em seus ombros. "O que eu faço agora?" ela pensou, mergulhando em um mar de incertezas. A cidade pulsava lá fora, cheia de vida, mas para Maria tudo parecia distante. As risadas e as conversas não passavam de ecos sem sentido, enquanto sua mente se debatia entre o desejo e o dever. Ela lembrava das palavras de sua avó: "A oração nos guia, mas somos nós que fazemos as escolhas." Aquilo ressoava dentro dela, como um lembrete de que sua história era sua para escrever. Ela respirou fundo e decidiu que precisava de um tempo sozinha. Saindo da loja, vagueou pelas ruas com o vento frio batendo em seu rosto. Sentou-se em um banco na praça, onde as lembranças de infância frequentemente a perseguia. As crianças jogavam bola, casais se abraçavam e o comércio fervilhava ao redor. Uma dor profunda a tomou ao perceber que ela estava sozinha em seu universo de inseguranças. Foi então que, com lágrimas escorrendo pelo rosto, Maria murmurou a oração que sua avó lhe ensinara.
Sentiu cada sílaba deslizar de sua boca como se fossem fios de esperança entrelaçando seu ser. O peso em seu coração começou a ceder e um clarão se acendeu dentro dela. Ela pensou em Mateus e em tudo que ele tinha feito por ela ao longo dos anos. Com esforço, decidiu que não poderia deixar seu irmão na mão. Com a cabeça erguida, retornou para a loja com uma nova determinação. O concurso poderia esperar, mas a família precisava dela agora. Ao chegar, Maria encontrou um grupo de clientes admirando suas roupas. O brilho nos olhos deles quando apreciavam suas criações a inspirou. Eram aquelas pequenas vitórias que a motivavam a continuar, e ela percebeu que havia um valor imenso no seu trabalho. Eram mais do que vestidos, eram sonhos bordados com amor e resistência. E assim, sem hesitar, ela começou a criar novas peças que falavam da força da mulher brasileira, das histórias de luta e superação. Cada ponto da costura ganhou vida, representando não apenas sua paixão pela moda, mas também a força da sua família e de sua ancestralidade. Maria se sentiu conectada à sua avó de uma maneira mais profunda. Mas nem tudo estava resolvido. As palavras de sua avó ecoavam: cuidado com a inveja que pode surgir. E, em um instante, a tensão cresceu novamente quando um rival do passado, um designer arrogante que sempre duvidou de sua capacidade, começou a espalhar rumores maldosos sobre ela. Ela não é nada mais do que uma costureira, ele disse. Maria sentiu uma chama de raiva e determinação dentro de si. O que era essa vida senão a luta para mostrar sua verdade? O concurso agora parecia estar mais próximo do que nunca, e Maria decidiu enfrentá-lo, mas agora com um novo propósito, não apenas por si mesma, mas pela sua família. E enquanto os dias passavam, os preparativos para o desfile avançavam, algo dentro dela dizia que um novo desafio estava se aproximando. Será que sua luta seria suficiente para vencer as sombras que ameaçavam seu sonho? Maria acordou com o sol filtrando pela janela, iluminando seu quarto e trazendo consigo um sopro de esperança. A ansiedade apertava seu peito, mas havia algo novo ali, um impulso que a empurrava a ir além. Ela se levantou, vestiu seu avental e foi direto para a loja, onde começou a trabalhar em suas novas criações. As máquinas de costura zumbiam ao seu redor, criando uma sinfonia de progresso. Cada peça que ela produzia parecia vibrar com a energia da luta e da superação, e Maria se sentia cada vez mais conectada àquelas roupas. Os tecidos coloridos, antes apenas matérias-primas, agora contavam histórias de seus sonhos e de tudo que sua família representava. Entretanto, mesmo nessa aura de criação, a sombra do rival ainda a perseguia. As palavras dele ecoavam em sua mente. Ela não é nada mais do que uma costureira. Cada vez que Maria se lembrava disso, sua determinação crescia. O que ele via como uma limitação, ela transformava em combustível para sua jornada. Além do mais, havia Mateus. Ele tentava esconder sua ansiedade, mas Maria sabia que a situação estava pesando sobre ele. Ele não falava muito sobre o problema, mas com certeza não se aguentava mais. Havia dias que trocavam olhares cúmplices, carregando o peso de uma compreensão silenciosa. Naquele dia, ao final da tarde, Maria se sentou ao lado dele no sofá. "Meu irmão, eu sei que você está preocupado", disse ela. Mateus respirou fundo, olhando para o chão, antes de encará-la. "Eu só quero que tudo fique bem, Mari. Você está colocando tudo em risco. Não é só por mim, Mateus. É por nós, por nossa família." O tom dela era firme. "Vou provar que consigo. E você também. Vamos sair dessa juntos." Com a alma ardendo de emoção, ele assentiu. Aquelas palavras pareciam ter quebrado um gelo que os separava há tempos. Eles eram mais fortes juntos e dispostos a lutar por seus sonhos. E enquanto as semanas saíam da incerteza para a esperança, o desfile se aproximava. Maria trabalhava dia e noite, sempre trazendo novos elementos às suas criações. As roupas ganharam vida, refletindo não só sua própria essência, mas a força das mulheres que a cercavam. A grande noite estava se aproximando, mas a tensão aumentava. Na véspera do desfile, uma mensagem chegou até Maria. O rival que havia falado mal dela estava se apresentando no evento, e os rumores haviam se espalhado ainda mais. Aquilo poderia abalar tudo o que ela tinha construído. Ela ficou paralisada ao ler a mensagem, seu coração batendo descompassado. O convite de Mateus para uma oração soou em sua mente. Seriam aquelas as palavras de consolo que ela realmente precisava?
Juntas, se agacharam no pequeno altar que Maria mantinha em casa, onde pequenas velas tremeluziam. Ela murmurou a oração em voz alta, sentindo cada palavra entrar em seu coração. Eu não posso deixar que isso me derrube, avó, Maria implorou em seus pensamentos. Vou lutar e mostrar minha verdade. Enquanto as chamas das velas dançavam, um arrepio atravessou sua espinha. O amanhã viria com novos desafios e, com certeza, teria de enfrentar o rival de cara. Sentia que aquela batalha era apenas o começo de algo muito maior. Ao se afastar do altar, ela olhou para Mateus. Amanhã será nosso dia e não podemos ter medo. Temos que ser fortes, ele concordou, seus olhos brilhando com um novo brilho. O que Maria não esperava era que esse outro teste de fé a levaria a uma revelação inesperada. O que o desfile realmente significaria para ambos? A verdade estava prestes a emergir e ela sentia que algo muito maior estava em jogo. A noite do desfile chegou, envolvendo o céu com uma escuridão pontilhada de estrelas. A ansiedade era palpável e a atmosfera estava carregada de expectativas. Maria se olhou no espelho, vendo uma jovem mulher que havia crescido, que não parecia mais apenas uma costureira, mas uma guerreira pronta para lutar pelo que acreditava. O vestido que havia criado para si mesma refletia sua alma, vibrante, corajoso e único. As ruas estavam movimentadas, com pessoas de todas as idades e estilos indo em direção ao evento. Maria sentiu o coração acelerar conforme se aproximava do local. As luzes brilhavam, criando um espetáculo que poderia encandear qualquer um, mas ela focou no seu objetivo. O sonho a qual ela e Mateus tanto se dedicaram estava prestes a ser exposto ao mundo. É agora ou nunca, Mari, murmurou Mateus ao seu lado, colocando a mão em seu ombro. O olhar dele era firme, havia força naquela conexão. Dentro do espaço do desfile, o clima era eletrizante. Modelos desfilavam como se flutuassem sobre os olhares admirados da plateia. Maria absorveu tudo, sentindo a energia vibrante das criações que a cercavam. Enquanto isso, no fundo da mente, a voz do rival sussurrava, lembrando-a do que estava em jogo. Mas neste momento, Maria decidiu não se deixar ser abalada. Havia algo maior em suas mãos. Quando finalmente chegou a vez de suas peças, a expectativa atingiu seu ápice. Ela não poderia deixar que alguém desmerecesse sua história, seu esforço e a herança que carregava em suas mãos. Os olhares se dividiram entre as coisas que ele dizia e a figura poderosa que Maria se tornara. Mateus, agora em pé e com uma expressão decidida, caminhou em direção ao oponente. Ele estava pronto para defender não apenas Maria, mas todas as mulheres que, como ela, lutavam todos os dias para se afirmarem. Você não tem o direito de falar assim? Não conhece a luta que ela enfrenta? Gritou Mateus, com o coração a mil. A paixão em sua voz reverberou através do auditório, criando um choque de emoções. Enquanto alguns aplaudiam, outros murmuravam, incertos sobre como reagir a essa situação tensa. Maria sentiu o impulso de entrar em cena, de mostrar que sua força era maior do que qualquer palavras negativas. Ela se adiantou, posicionando-se ao lado de Mateus. A energia ao seu redor se transformou. Não estou aqui só para mostrar minhas roupas, mas minha verdade, ela bradou, com a voz ecoando firme. O rival olhou para ela, agora ciente de que não poderia intimidá-la. Maria, no auge de sua coragem, decidiu contar sua história. Eu cresci em um lugar onde sonhos eram vistos como impossíveis, onde as pessoas duvidavam, mas eu fui capaz de transformar dor em arte, e cada peça que criei é um testemunho das mulheres que vieram antes de mim, lutadoras, fortes, apaixonadas. E é dessa força que visto minhas criações. A plateia começou a reagir, entre aplausos e vaias. Mas Maria sentia que algo mudava. As vozes se uniam agora, e ao seu redor, as mulheres que a apoiavam levantavam os punhos em sinal de solidariedade. O desfile não era mais apenas uma exposição de moda, era um símbolo de resistência e união. Mateus, ao seu lado, olhou para ela com uma admiração palpável. Ele sabia que aquele momento era crucial. Você é mais do que suas roupas, Mari. Ele disse, em um sussurro que todos na plateia puderam sentir. Você é a voz de muitas. Essa conexão entre os dois transcendia o medo e criava um espaço para a esperança. O rival, percebendo o crescente apoio a Maria, começou a hesitar. O ataque que imaginava como devastador agora se desvanecia diante da força coletiva do amor e da verdade. Maria respirou fundo, a adrenalina pulsando em suas veias. No dia em que eu me levantei, eu não fiz isso apenas por mim, mas por todas nós. O tom em sua voz ressoou com a força de um trovão, fazendo com que as lágrimas escorressem no rosto de algumas mulheres na plateia. Ali, naquele momento, elas se sentiam vistas e ouvidas. Mas, enquanto o clima se tornava uma tempestade de apoio, as luzes da noite mudaram.
Uma nova figura apareceu no fundo do salão, a sombra de alguém familiar que Maria tinha esperanças de nunca ver novamente. Mesmo entre aplausos, o frio da incerteza começou a crescer no estômago de Maria. Quem é essa pessoa e o que ela quer? Maria pensou, assustada e ao mesmo tempo empoderada. Enquanto todo o apoio ao seu redor a fortalecia, a nova presença a deixou com um frio na espinha. Maria olhou para Mateus, buscando um anseio em seus olhos. Naquele segundo, ela percebeu que a batalha ainda não havia terminado. O que viria a seguir? A luta pela aceitação e pelo amor próprio estava apenas começando. E quem era aquela que chegava para perturbá-los? As perguntas reverberavam na mente de Maria, enquanto a luz da verdade começava a iluminar seu caminho. Maria sentiu o coração disparar. Aquela presença, tão familiar quanto aterrorizante, era Inês, sua antiga mentora, a mulher que antes a apoiara, mas que agora se tornara um símbolo do que a oprimia. Inês avançava, os olhos penetrantes fixos em Maria, e o murmúrio da plateia se tornava um eco distante. "Olha quem decidiu aparecer!" Mateus respondeu imediatamente, a voz trêmula mais firme. Ele não se deixaria intimidar. Ao seu lado, Maria lutava contra a expressão de dúvida que tentava tomar conta de seu rosto. Inês sempre teve uma influência poderosa sobre sua vida, e por um momento, o passado ameaçou engoli-la. "Maria!" A voz de Inês soava como um vento frio, cortante. "Você realmente acredita que isso é o que você nasceu para fazer? Um desfile sem sentido, uma luta vazia." As palavras dela eram como facas, e Maria sentia cada golpe. Ela queria gritar a Inês que suas criações não eram apenas roupas, mas a materialização de uma luta. Uma batalha que ela estava lutando por mulheres que nunca tiveram a chance de brilhar como ela. Mas, em vez disso, Maria se viu presa em um turbilhão de emoções conflitantes. A insegurança que ela pensara ter superado começava a emergir, como sombras dançando ao redor. "Você não entende, Inês," Maria finalmente disse, com a voz um pouco mais firme, embora ainda vacilante. "Não se trata apenas de mim ou do desfile, é sobre dar voz a quem não pode falar, um símbolo de que somos mais fortes juntas." Inês soltou uma risada sombria. "Fortes juntas? Isso é só uma ilusão, querida. Você acha que uma plateia aplaudindo vai mudar a realidade? A vida não funciona assim. As pessoas esquecerão você e suas roupas." A plateia respondeu com uma explosão de aplausos e gritos de encorajamento. Os rostos ao seu redor aplaudiam, e era como se aquela energia a envolvesse, dissipando todos os medos que a assombravam. Naquele momento, Inês hesitou, um lampejo de dúvida cruzando seu rosto. Havia uma resistência em Maria que ela não poderia ignorar. As vozes de apoio começaram a voltar a estar da sua lado, e ela, agora, não se importava mais com o que Inês pensava. Mas antes que pudesse saborear a vitória, Maria percebeu que a expressão de Inês mudava. Não havia mais desprezo, mas algo mais sombrio. "Você acha que isto acaba aqui, não é?" disse Inês, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Eu não vou deixar que isso aconteça com você tão facilmente. Não se esqueça de quem você realmente é." As palavras de Inês ecoaram como um sussurro cortante. Maria, agora cercada por uma onda de apoio, sentiu um frio na espinha. O que Inês sabia sobre seu passado? O que ela poderia usar contra ela agora? As perguntas assombravam novamente, desafiando a segurança que tinha encontrado. Com o coração acelerado, Maria se preparou para enfrentar essa nova ameaça que surgia nas sombras do seu mundo. Ela já tinha enfrentado tanto, mas o fecho do enigma que Inês representava parecia tremer suas fundações. Qual o próximo passo dela? A batalha por sua identidade e a força que havia despertado estava longe de acabar. Maria respirou fundo, tentando recobrar a concentração, enquanto o aplauso da plateia ainda ecoava em seus ouvidos como um mantra de coragem. Mas a presença de Inês era uma sombra persistente, uma ferida aberta que ameaçava explodir a qualquer momento. "Você não pode fugir do que é, Maria." Inês insistia,
mais próxima, o olhar penetrante como uma faca afiada. Quem você pensa que engana? Essa luta é só uma máscara, e no fundo você sabe disso. As palavras dela pareciam flutuar no ar, e Maria se sentiu perdida por um momento. Uma névoa de dúvidas a envolveu, e ela passou os olhos pela plateia que agora parecia quase distante. O calor do apoio que antes a envolvia começava a esfriar, e cada aplauso parecia uma lembrança distante daquela que ela era, antes de tudo isso. Você é forte, Maria, Mateus murmurou ao seu lado, seu tom segurando a confiança dela, mesmo quando a insegurança tentava prevalecer. Você fez tudo isso ser real. Lembre-se do que você construiu, das mulheres que você inspirou. As palavras de Mateus ecoaram em sua mente, despertando uma chama dentro dela. Ela sabia que precisava reagir, não apenas por si mesma, mas por todas aquelas que a olharam como um exemplo de força. A imagem de suas amigas, que já haviam enfrentado suas próprias batalhas, cruzou sua mente. Amigas que, por conta da luta, estavam ganhando confiança e se permitindo brilhar. Escute, Inês, Maria disse, a voz mais firme, cada palavra pesando como pedra. Essa luta é sobre todas nós. Não estou aqui para ser um reflexo do que você espera. Estou me permitindo ser o que sou, sem medo. Inês sorriu, mas não era um sorriso de aprovação. Era um sorriso disfarçado de raiva, uma faísca que poderia acender um incêndio. Você pode gritar o que quiser, mas sua fragilidade vai expor você no momento em que você mais precisar ser forte. Sua vulnerabilidade é uma fraqueza, e isso nunca vai mudar. Naquele instante, uma onda de lembranças invadiu Maria. Momentos em que se sentiu fraca, insegura, quando se deixou levar pelas opiniões alheias, e momentos em que teve que se reerguer. Vulnerabilidade não é fraqueza, Inês, é autenticidade. Maria respondeu, agora cada vez mais confiante. Se eu não fosse vulnerável, não poderia conectar com tantas outras mulheres. E se eu não tiver esse apoio, então o que eu estou realmente fazendo aqui? Os aplausos começaram novamente. Tocava fundo no coração dela, como se aquelas vozes buscassem reforçar a verdade que ela havia descoberto. Maria olhou para a plateia e viu rostos que a apoiavam, mulheres que também lutavam com suas próprias verdades. Elas acreditavam nela. Inês deu um passo para trás, o semblante mudando. Algo mais sombrio e calculista começou a se formar no ar. Acha mesmo que isso acaba aqui? A voz dela ficou cada vez mais baixa e ameaçadora. A verdade sempre vem à tona, Maria. O que você esconde no fundo da sua alma pode ser mais destrutivo do que você imagina. Maria sentiu um arrepio percorrer a espinha. O que Inês sabia que poderia usá-la contra ela? Dúvidas esmagadoras desceram como uma onda gelada. O peso do passado surgia novamente, como se quisesse arrastá-la para de volta ao lugar escuro que jurou deixar para trás. O coração de Maria batia mais rápido agora. Ela já havia superado tanto, não poderia deixar que os fantasmas a alcançassem novamente. Em meio à tempestade de emoções, Mateus segurou sua mão, um gesto que falava mais do que as palavras poderiam expressar. Não desista, ele sussurrou, e isso a galvanizou. Ela não estava sozinha. A batalha dela estava apenas começando, mas a mente de Maria fervilhava com a possibilidade de um novo amanhã. Poderia se erguer mais uma vez, poderia enfrentar Inês e talvez um pouco de si mesma de uma vez por todas. E ao caírem os últimos ecos do aplauso, Inês avançou com mais determinação, como um predador pronto para atacar. Você não acha que todos nesse auditório têm segredos, não é? Vamos ver quem é realmente você. Maria engoliu em seco. O que Inês poderia revelar? O que ela não estava pronta para enfrentar? As respostas estavam mais perto do que ela pensava, e a verdadeira luta por sua liberdade e por quem realmente era ainda não havia começado. O ar estava carregado de tensão. Maria sentiu o coração disparar, sua mente girando em um turbilhão de pensamentos. Inês parecia aguardar o momento perfeito para lançar a bomba, como um caçador prestes a ensinar uma lição ao alvo que não escapa. Você acha que é a única com histórias para contar? Inês continuou, aumentando o tom e atraindo a atenção de todos. Todos têm segredos, Maria. A diferença é que uns têm coragem de expor e outros, como você, só sabem esconder. Uma onda de murmúrios percorreu a plateia. Algumas mulheres começaram a olhar para Maria com expectativa, enquanto outras pareciam preocupadas.
O espaço antes seguro e acolhedor agora pulsava com uma mistura de ansiedade e curiosidade. O que Inês estava prestes a revelar poderia quebrar Maria ou fortalecê-la. Diga o que você sabe, Inês, Maria desafiou, sua voz ainda firme, embora seu interior tremesse. Seja quem você realmente é, ao invés de se esconder atrás das suas acusações. Inês sorriu, como se tivesse finalmente encontrado a chance de atacar. Ah, mas isso vai além de mim. O que você nem deseja enfrentar é sobre aqueles que você ama. O que você acha que seus amigos e suas seguidoras fizeram quando descobriram quem você realmente foi antes de usar essa máscara de heroína? O nome de Clara surgiu em sua mente como um relâmpago, e a memória do que aconteceu passou como uma sombra na sua frente. Clara, sua melhor amiga, que se afastou porque não suportava a dor da traição. A lembrança daquele dia em que quase perdera tudo a fez vacilar, e um frio percorreu seu corpo. Você não pode usar isso contra mim. O que aconteceu faz parte de quem sou, e eu não sou mais aquela pessoa que você tenta me rotular, Maria respondeu, lutando para manter a voz firme. A plateia estava atenta, com cada rosto refletindo uma mistura de empatia e curiosidade. Elas precisavam de Maria agora, mais do que nunca. Se fosse para estar exposta, que fosse em sua verdade, não na mentira que Inês queria espalhar. O que ela tinha era mais poderoso do que qualquer segredinho sombrio. E se eu te dissesse que a Clara não é a única? Inês disse, agora um pouco mais baixa, quase como se quisesse que o resto da sala só ouvisse. Outras mulheres também são vítimas dessa sua imagem de força. O que você faria se soubesse que algumas delas já pensaram em desistir por causa da sua história? As palavras de Inês foram uma facada na confiança de Maria. Ela olhou para as amigas que estavam na plateia. Algumas pareciam abaladas. O que se tornara um espaço de apoio agora parecia uma sala cheia de incertezas. Se você está tentando me derrubar, pense melhor. Eu não sou apenas uma história, eu sou muitas histórias. Maria respondeu, os olhos brilhando com determinação. E todas as mulheres que me seguiram e me apoiaram não vão se deixar levar por suas palavras venenosas. Mateus acenou para ela, um gesto simples que parecia um chamado à resistência. Maria olhou mais uma vez para a plateia e viu um sopro de esperança. Eram mulheres que se viam refletidas em sua luta, nos altos e baixos da vida. Maria é forte porque passou por tudo isso e não apesar disso. Uma mulher na plateia gritou em apoio. Nós a apoiamos. Os aplausos começaram novamente, crescendo em força. Maria sentiu um renovado espírito se erguendo dentro dela, uma onda de calor que enviou arrepios pela sua pele. Ela não estava mais sozinha. Mas a luta mal havia começado, e Inês, com um brilho ameaçador no olhar, sorriu de volta. Você acha mesmo que é isso que eu estou fazendo? Revelar segredos? Não. O que ainda está por vir é muito mais profundo do que você imagina. E quando a verdade for exposta, você vai desejar nunca ter começado essa batalha. Maria engoliu em seco. O que mais Inês sabia que poderia devorar sua sanidade? A coragem e a insegurança se encontraram em um momento de pura eletricidade, e Maria percebeu que a resposta para suas perguntas poderia ser mais aterrorizante do que qualquer segredo. Como ela poderia confrontar o que estava enterrado dentro de si? A plateia respirava em profundo silêncio, o tipo de silêncio que antecede uma tempestade. E mais uma vez, a pergunta permaneceu no ar. Até onde Maria iria para manter seus segredos? E será que ela estava pronta para o que Inês poderia trazer à luz de uma vez por todas? Maria sentiu o chão tremer sob seus pés, como se a realidade estivesse prestes a se desmoronar. O silêncio quebrava como vidro, e cada segundo que passava parecia um grito ensurdecedor. O olhar de Inês era uma adaga, e Maria se questionava sobre o que uma pessoa capaz de tanta malícia poderia estar escondendo. Na verdade, Maria, tudo o que você tem feito até aqui só serviu para encobrir a verdadeira você. Inês continuou, enterrando a voz de Maria sob suas palavras provocativas. Mas quem realmente é você? Ninguém sabe. Você ficou tão obcecada em ser a heroína que esqueceu de ser a humana que é. Os murmurinhos aumentaram, como ondas batendo em uma praia agitada. A plateia estava fissurada e a tensão era palpável. Maria via os rostos, as expressões de preocupação misturadas a um anseio por ver sua força de volta. O que Inês dizia parecia um eco de suas próprias inseguranças, e cada afirmação causava uma ferida profunda. Ela respirou fundo, sentindo que era hora de se defender. Eu sou muitas coisas, Inês. Eu sou falhas, eu sou tristezas, mas sou também uma história de superação.
A vida é feita de camadas e eu estou aqui me permitindo ser vulnerável, diferente de você, que prefere atacar por trás de mentiras. As palmas da plateia se uniram em apoio e Maria sentiu uma onda de coragem. Era preciso unir forças, mas ao mesmo tempo algo sombrio a assombrava. O que mais Inês poderia revelar? Qual sombra do passado Maria não tinha enfrentado e que poderia retornar à luz? Inês deu um passo para frente, seu sorriso crescendo como uma tempestade prestes a eclodir. Ah, querida, você fala em superação, mas o que dirá quando as mulheres nesta sala descobrirem que você não é a única capaz de carregar sombras, que outras também têm suas cicatrizes, que talvez você, ao impô-las, tenha deixado algumas delas às escuras? A sensação de insegurança transformava-se em pânico. O que Inês sabia? Era impossível não lembrar de Clara e da dor que sua saída provocou. Não faça isso, Maria murmurou, mais para si mesma do que para Inês. Por que não? Você deixou que esse misterioso passado se tornasse a bandeira de sua força. Mas, meu amor, você não sabe que essa força vem de grandes fragilidades? Inês insistiu, mantendo a pressão. Os aplausos cessaram, a plateia parecia em conflito. Algumas mulheres entreolhavam-se, ansiosas. O calor na sala virou frio, e Maria percebeu que Inês não estava apenas apresentando uma batalha, mas a guerra de narrativas que só estava começando. Você terá seu momento de verdade, mas não será somente sobre quem sou, e sim sobre quem somos. Juntas, nós seremos dignas de nossa história. Maria declarou, seu coração pulsando forte. O eco de suas palavras reverberou entre as que estavam ali. Era como se, em um piscar de olhos, a sala se dividisse entre aquelas que abraçavam a dor e aquelas que preferiam se esconder. Essa luta era contra a opressão, as mentiras e a necessidade de todas ficarem em um lugar seguro. Uma mulher na plateia, com lágrimas nos olhos, ergueu o punho. Sim, Maria, nossas vozes juntas. Maria se voltou para Inês, o coração batendo forte. Você não pode nos calar. Mesmo que você tente arrancar nossas verdades, ainda assim vamos ser mais fortes juntas. Inês parecia tão assustada quanto satisfeita, um misto de raiva e certeza que sua próxima jogada poderia ser devastadora. Você pensa que é forte, mas não sabe o que está prestes a cair sobre você. E então, quando tudo isso acabar, você será apenas um eco do que antes foi. Maria sentiu uma onda de frio na espinha. O que mais estava por vir poderia tecer experiências que ela já vinha escondendo. Por quanto tempo poderia manter a cabeça erguida se as sombras de seu passado estivessem à espreita? Enquanto a plateia aguardava ansiosa, a pergunta pairava no ar. Até onde Maria puxaria as correntes do seu passado antes de se soltar e ser completamente livre? Maria sentiu a tensão apertar seu peito como um nó cruel. As palavras de Inês eram venenosas, mas hoje ela havia decidido não se deixar abalar. Eu não sou apenas um eco, Inês. Sou uma voz que precisa ser ouvida. A plateia, antes dividida, agora unia-se em apoio. O calor dos aplausos começava a dissipar a frieza que a presença da rival trazia. Inês encarou-a, os olhos cruzando os de Maria como se buscasse uma fraqueza. Você pode se transformar numa heroína para essas mulheres hoje, mas e amanhã, depois que o espetáculo acabar? A risada dela era amarga e desafiante, mas Maria estava consciente de seu valor. Ela respirou fundo, fortalecendo a própria essência. Cada uma de nós tem um passado, disse Maria, a voz firme. As cicatrizes que carregamos nos moldam, mas não definem quem somos. Você não pode apagar o que está em meu coração. A plateia murmurou, sentindo a emoção naquelas palavras. O cenário começava a mudar. O apoio das mulheres ali presentes iluminava seu caminho. As palavras de Mateus ecoaram em sua mente, como um mantra. Não desista. Ele estava orgulhoso, e isso a encorajava. Hoje estou aqui com vocês não só para expor minhas criações, mas para dizer que somos mais que nossa aparência. Somos nossa história, nossas lutas, nossas vitórias. Inês, percebendo que não conquistaria o apoio que desejava, pareceu hesitar. Maria sentiu essa hesitação e decidiu usá-la a seu favor. Se você pretende usar o que eu escondo contra mim, saiba que já enfrentei meus fantasmas. Estou aqui porque escolhi deixar para trás o que não me serve mais. É fácil falar assim sobre aplausos. Inês retrucou, agora mais visivelmente desconcertada. Mas poucos entendem a verdadeira força. Você não é perfeita, e essa busca de ser a voz das mulheres pode se transformar em sua derrota. O silêncio pairou, mas Maria não se deixou levar. A verdadeira força está em reconhecer nossas imperfeições. Não sou eterna, mas sou real. E esse é meu maior poder. Agora, ao olhar para a plateia,
Maria percebeu que elas precisavam dela. Cada mulher ali tinha uma história. Vivenciara isso em suas próprias vidas e desejavam coletivamente se libertar. Maria não estava apenas desafiando Inês, mas também quebrando correntes de medo e insegurança. A cada aplauso, a atmosfera no auditório se tornava mais vibrante. "Veja, Inês!" gritou uma mulher entre a multidão. "Estamos juntas nessa! Todos nós temos nossas batalhas!" E nesse momento, os rostos que outrora expressavam incerteza agora estavam iluminados, celebrando cada luta. Inês, diante daquela maré de apoio, perdeu parte do controle. "Vocês não entendem. Quando você cair, a desilusão será bem maior." "Você é a única que não vê a beleza na vulnerabilidade", gritou Maria. "Olhem para nós. Não estamos aqui apenas como espectadoras, mas como defensoras de nossas próprias histórias. E mesmo que o caminho seja árduo, essa luta é nossa, e nós também somos dignas dela." Maria virou-se novamente para Inês. As palavras não eram mais de desespero, mas de esperança. "Se você acha que me conhece, então saiba que não sou o que você imagina. Hoje eu escolho não viver à sombra de ninguém." E a plateia, em uníssono, começou a erguer os punhos. "Nós somos fortes, nós somos livres." As vozes ecoaram como uma onda de empoderamento, repletas de sentimentos que Maria havia despertado. A força dela ressoava, não só entre as mulheres presentes, mas também dentro de si. Com um último olhar para Inês, Maria sentiu que ali, naquela noite mágica, ela não apenas se libertou, mas que juntas, todas aquelas mulheres estavam prestes a iniciar um novo capítulo em suas vidas. As correntes que antes a seguravam haviam sido quebradas. A batalha de Maria não era apenas contra Inês, mas contra as limitações que sempre carregou. O desfile agora simbolizava não somente modas, mas esperanças e conquistas. Antes de se afastar, Maria fez questão de um último grito. "Cada um de nós carrega em si uma história, e juntos somos indestrutíveis." Quando as luzes se apagaram e os aplausos foram se dissipando, Maria sentiu-se leve. As sombras do passado finalmente haviam começado a se dispersar, e esse novo amanhecer era repleto de iluminação e possibilidades. Agora era a hora, o momento de dançar ao ritmo de sua verdade. E você, está pronto para se libertar das suas correntes? Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa mostrar seu apoio agora. Não espere nem mais um segundo.